Olá, lindezas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Olha, é o seguinte, meus queridos. Antes de começar a zoologia, não tem como não falar zoologia sem falar sobre desenvolvimento embrionário. Aqui eu não vou falar do desenvolvimento embrionário humano, beleza? Eu vou pegar no geralzão, beleza? E aí a gente começa a partir daqui, porque senão vai chegar lá na zoologia, alguém fala lá sobre o que é um blastóporo, o que é uma ectoderme, um endoderme, você não sabe nada disso. Perfeito? Então, vamos começar a partir de agora, tá? O desenvolvimento embrionário e vamos para as etapas do desenvolvimento embrionário. Tudo bem? Então, a primeira coisa que acontece, você precisa saber, são os tipos de ovos. Como assim, William? Simples, olha só. Então, você tem aqui o óvulo e o espermatozoide. O óvulo e o espermatozoide, após a fecundação, geram o zigoto, que é chamada de zigoto ou célula-ovo. Perfeito? Agora, presta atenção. O óvulo, durante o seu desenvolvimento, ele vai acumulando nutrientes, ele vai acumulando proteínas, vai acumulando lipídios, tudo bem? Que são substâncias de reserva, joia? E durante essa ovulogênese, então ele acumula essa reserva que é chamada de vitelo. E de acordo com a quantidade de vitelo, nós temos 4 tipos básicos de células ovo ou zigotos. Nós temos, em primeiro lugar, o ovo oligolécito. Oligo quer dizer pouco. Lécito, ele significa como se fosse gema do ovo, beleza? Então, lécito é a reserva, o vitelo, tudo bem? Então, o ovo oligolécito, repare, ele apresenta uma pequena quantidade de vitelo e o núcleo, ele é central. Oligolécito, ele tem uma pequena quantidade de vitelo, beleza? E ele é com núcleo central. Joia? Em quem que está presente? Pode citar poríferos, quinidários. Agora, quem que sempre cai? Equinodermos e mamíferos. Só que mamíferos, dependendo do livro, vai ser cobrado como alécito. Beleza? Porque é o seguinte, esses nutrientes que estão aí é para nutrir o embrião nos primeiros estágios do desenvolvimento. Tudo bem? Então, como nós, por exemplo, mamíferos placentários, nós somos gerados e vamos ter uma nutrição intrauterina diretamente via cordão umbilical, então nós não precisamos ter muito vitelo. Então, o nosso tipo de ovo, o nosso tipo de zigoto é considerado até mesmo alécito, ou seja, quer dizer não, ou seja, sem vitelo. Então, ele pode ser cobrado como oligolécitos, mas tem livros que colocam como alécitos. Beleza? Tranquilo? Aí nós temos os ovos heterolécitos, ou também chamados de mesolécitos, ou ainda chamados de telolécitos incompletos. Beleza? Telolécitos incompletos. Ele tem uma quantidade maior de vitelo que o anterior, então ele tem mais vitelo, só que o vitelo, ele se concentra em uma parte do ovo, aqui, e o núcleo, então, ele fica deslocado. Beleza? O núcleo, ele não é central. Então, você tem daí um polo que é chamado de polo vegetativo, que é essa região com mais vitelo, e você tem o polo animal, que é a região onde está o núcleo. Beleza? A região onde está o núcleo. Então, o polo vegetativo, onde está o vitelo, e o polo animal, onde está o núcleo. Tá? O principal exemplo aqui são os anfíbios. Assim como aqui são os anfíbios, aqui são os equinodermos e cordados.
beleza? No caso aqui, os mamíferos. Tudo bem? São os mais cobrados ali. Então, heterolécito, geralmente cai anfíbio. Não me lembro, assim, de cair mais do que uma ou duas vezes em vestibular. Eu lembro que foi no vestibular da UEPG, já cobrou os representantes que tinham. Mas eu não me lembro de ter visto em outro lugar. Beleza? Então, esse é o ovo mesolécito. Agora, esses dois últimos ovos, eles apresentam uma grande quantidade de vitelo. Tudo bem? No caso, o megalécito, ou também chamado de telolécito, beleza? Ele apresenta uma grande quantidade de vitelo, beleza? E apresenta uma região chamada disco germinativo, que tem pouco ou nenhum vitelo aqui. Beleza? Nessa região aqui, ó. Tudo bem? Onde está o núcleo. Beleza? Esse aqui é o ovo dos peixes, de alguns peixes, mas normalmente cai quem? Cai répteis, aves, são os principais. E pode cobrar mamíferos. Beleza? Pode cobrar mamíferos. Tudo bem? Que são os monotremados, como é o caso do ornitorrinco. Joia? E, por fim, os ovos centrolestos, que acumulam uma grande quantidade de vitelo na região central. Esse ovo aqui, ele é típico dos artrópodes. Perfeito? Então, ó, quanto aos tipos de ovos, você tem o oligolécito, heterolécito, telolécito e centrolécito. Os nomes mais cobrados são esses daqui. Beleza? Só lembrando que o oligolécito ele pode ser chamado também de isolécito. Beleza? Pode ser chamado de isolécito. Tá bom? Tranquilo? Então tá. Bora lá. Agora, as etapas de clivagem. O que são clivagens? São aquelas mitoses rápidas, que não dá tempo da célula crescer, que ocorrem logo após a formação do ovo. Perfeito? Então, a primeira coisa que você precisa saber é que o vitelo, ele impede ou dificulta a segmentação. Beleza? Então, o vitelo, ele dificulta a divisão da célula. Tá? Então, presta atenção. De acordo com isso, nós temos alguns tipos de segmentação. Primeiro, a segmentação ou clivagem holoblástica. Olha só. Holoblástica. Holo, não sei se você sabe, significa total. Holo total. Blasto quer dizer aquilo que dará origem. Então, quer dizer, se é holoblástica, quer dizer que o ovo inteiro vai se dividir para formar as células. Perfeito? Então, essas primeiras células que se formam aqui, ó, são chamadas, depois se você quiser anotar aí, são chamadas de blastômeros. Mero quer dizer partes, beleza? E blastos quer dizer que origina. Então, são células que originam as demais partes do organismo. Tudo bem? Então, são os blastômeros. Então, nesse caso, é chamada de holoblástica igual, porque os blastômeros que se formam terão basicamente o mesmo tamanho. Isso acontece em qual tipo de ovo? Ovo oligolécito, porque daí vai dividir igual. A holoblástica desigual, holo total, blasto, que dará origem, é porque no ovo telolécito ou heterolécito, né, você tem uma maior quantidade de vitelo nessa região. Então, as divisões aqui serão mais lentas. Então, eu começo as divisões aqui em cima e somente depois começa aqui embaixo. Perfeito? Então, você tem as células maiores e menores. Essa célula maior aqui, ó, é chamada de menor, perdão, são os micrômeros e essas daqui são os macrômeros. Beleza? Lembrando que isso aqui é o típico do que acontece nos anfíbios. Tudo bem? Então, ó, aqui micrômeros e aqui macrômeros, porque eles são maiores. E aqui tem o estágio da mórula. Perfeito? Aí nós temos no ovo
telolécito, lembra que ele tinha só aquela cicatriz aqui, ó? Ó, lembra do desenho? Ele tinha uma cicatriz aqui assim, não tinha? Só que aquela cicatriz é como se eu estivesse olhando, por exemplo, ó, o ovo assim. Eu estou olhando o ovo assim, ó. Estava olhando, quando eu pego essa cicatriz aqui, olhando de ladinho assim, eu estava olhando o ovo de assim. A figura que você está vendo, você vai estar olhando o ovo de assim, de frente. Perfeito? Então, aquela cicatrícula que estava lá, ou chamada de disco germinativo, ela está aqui, ó. Isso daqui é o disco germinativo. E como ele tem muito vitelo, olha só a quantidade de vitelo aqui, tem muito vitelo, a divisão vai acontecer somente no disco germinativo, gerando a mórula somente nessa região. Por isso que ela é chamada de segmentação meroblástica discoidal. Mero quer dizer, opa, deixa eu pegar outra caneta aqui. Mero quer dizer parcial ou parte, e blasto que dará origem. Então, é uma clivagem parcial que acontece somente no disco, por isso que é discoidal. Perfeito? Aqui, a grande quantidade de vitelo no centro-leste, ela vai estar aqui assim, ó. Vai estar aqui. Perfeito? Aí, essa segmentação, como os núcleos, eles começam a se dividir aqui primeiro no meio. Aí aqui está o vitelo. Aqui a imagem ficou ruim, tá? Ó, aqui está o vitelo. O que vai acontecer agora? Eles dividem os núcleos. Aí esses núcleos, eles migram para a periferia atravessando o vitelo. Mudam para a periferia atravessando o vitelo. E ao redor do vitelo aqui, ó, tá? Agora elas começam a formar as células. Por isso que é chamada de meroblástica, porque não é o ovo inteiro que vai dar origem às células. É somente uma parte dele, por isso que é meroblástica. E superficial, porque as células vão se formar aqui na superfície. Perfeito? Então, essa é a clivagem meroblástica superficial. Então, cada tipo de ovo daquele tem um tipo de segmentação. Joia? Em relação às etapas, nós temos a fertilização, formando o zigoto, clivagem, que envolve a mórula e a blástula, gastrulação, que é o processo de formação da blástula até a gástrula, e organogênese, que é a formação dos órgãos. Tem autor que coloca neurula separado, e tem autor que coloca neurula como a primeira etapa da organogênese. Perfeito? É isso que acontece. Então, bora lá. Então, da formação do ovo, começa a etapa da clivagem. Clivagem, só retomando, são mitoses rápidas, com interfases curtas. Por quê? Não dá tempo da célula crescer. Perfeito? Então, por exemplo, aqui as duas primeiras, formando a mórula. Por que é mórula? Porque ela parece uma mora, é um amaranhado de células, ó, tá vendo? Só que você consegue perceber que agora ela vai passar pelas divisões, formando a blástula. E ela quase não aumentou de tamanho, ó. Beleza? Ela só aumentou o número de células. O tamanho daquela célula inicial e da mórula é basicamente o mesmo. Beleza? Só dividiu, não aumentou. Agora, a blástula, quando eu pego ela e faço um corte, eu vejo que ela tem uma cavidade preenchida por um líquido, que é a blastocele. Tudo bem? Então, tem uma cavidade preenchida por um líquido. Agora, essas células da blástula aqui, ó, beleza? Elas começam a passar por uma mudança no processo da gastrulação. Então, eu tenho mórula, blástula e a gastrulação que vai formar a gástrula. Beleza? A gástrula é muito importante pelo seguinte, ó. Aqui eu tenho a blástula. Essas células, elas começam a sofrer uma invaginação, ou seja, elas começam a migrar para dentro, ó, tá vendo? E quando elas começam a migrar, ela vai formar essa boquinha aqui, ó. Essa boquinha chama-se blastóporo, que inclusive o nome está aqui, ó, só que está em inglês. Beleza? Então vai formar o blastóporo. E essa cavidade que se formou aqui é o sistema digestório primitivo, chamado de arquêntero. Beleza? Arqueo quer dizer antigo, êntero, intestino. Aí o que aconteceu? Essas células que se invaginaram aqui, elas formam um folheto, né, chamado de mesenquima.
mesentoderme. Beleza? Mesentoderme. E aí, essa que ficou aqui fora vai se chamar de ectoderme. Aí, essa mesentoderme, ela vai se dividir e vai dar origem a endoderme e mesoderme. Então, no início da diferenciação, você tem ectoderme e mesentoderme. E a mesentoderme vai se diferenciar em endoderme e mesoderme, que são os 3 folhetos embrionários. Tudo bem? Então, os 3 folhetos se diferenciam na gástrula. Tudo bem? Na gástrula. Aí, da gástrula avançada, aqui o corte é diferente. Tá? Lá você estava vendo um corte assim, agora você está vendo um corte assim, transversal. Tudo bem? Então, olha só. Aqui você tem um corte transversal e agora vai começar a etapa da neurulação, que é a formação do tubo nervoso ou tubo neural. Então, a primeira coisa é que aqui nessa região do mesentoderma, tá? Vai começar a haver um achatamento dessa região, formando a placa neural. E dessa região do mesentoderma aqui, ó, tá vendo? Uma parte vai dar origem ao mesoderma e uma parte vai dar origem ao endoderma. Repara isso, tá? Então, ó, ela começa a sofrer essa invaginação, formando um sulco. E esse sulco, ele vai formando aqui como se fosse uma gota para dentro, ó. Nossa, tá tão ruim meu mouse aqui. Ó. Beleza? Ele está formando um sulco. Ao formar esse sulco, olha só, ele formou, então, o tubo neural. Tudo bem? E agora, essa região aqui, ó, da mesoderme, aqui, tá? Ó, aqui era a mesentoderme. A mesentoderme formou esse vermelhinho, que é a mesoderme. Beleza? E aqui eu tenho a formação de uma estrutura chamada notocorda, tá? Que vai dar sustentação ao embrião. A neurula completamente desenvolvida aqui, eu tenho o que está em amarelo é endoderme, o que está em rosa é mesoderme e o que está em azul é a ectoderme. Inclusive, o tubo nervoso, então, tem origem ectodérmica. E aqui você tem todo o mesoderma. Aqui você tem o mesoderma, que é chamada de epímero, essa parte de cima, mesômero e hipômero. E aqui nessa região, você vai ter, olha só, nessa região, você tem uma região da mesoderma que está ligada à endoderma, que é chamada de somatopleura. E a região, a região que está ligada à ectoderma aqui, ó, eu não vi a flechinha aqui, é a somatopleura. E a que está ligada, a região ligada à endoderme, aqui, é a esplanctopleura. Então, ó, porção da mesoderme que está ligada à endoderme, esplanctopleura. Beleza? A somato quer dizer corpo, não é? É a parte da mesoderme que está ligada à ectoderme. E aqui eu tenho a endoderme e aqui no meio o arquêntero. Beleza? Ficou uma bagunça aqui. Joia? Tudo bem? Então, essa é a neurula, que alguns autores consideram a primeira etapa do desenvolvimento. Bom, vamos então agora para o destino dos folhetos embrionários. Olha, a ectoderme, tá? Primeiro ali, a ectoderme, ela vai formar a epiderme e seus anexos. Aí tem unha, pelos, folículos, beleza? Vai formar o sistema nervoso, vai formar sistema sensorial, ajuda na formação do sistema sensorial, tá? E o revestimento externo, vai ser revestimento externo, aí inclui a boca e o ânus. A endoderme é o revestimento interno, mais as suas glândulas anexas, tá? Com revestimento interno, tá? E na hora que você pegar aí, ele também vai formar sistema respiratório. Joia? Agora, sistema esquelético, muscular, circulatório, sistema cartilaginoso, tecidos conjuntivos, né? Eles têm origem mesodérmica. Beleza? Origem mesodérmica. Aí, de acordo com
cada um desses folhetos embrionários, tá? Nós teremos a origem de algumas estruturas. Isso aqui é o básico. Existe N situações aí ainda, tá? Mas, quanto ao número de folhetos embrionários, os animais são divididos em dois grupos. Diblásticos, quando só tem ectoderme e endoderme, que são apenas os quinidários. E os triblásticos, porque tem endoderme, mesoderme e ectoderme. Então, triblástico é de quinidário para frente. Beleza? De quinidário para frente, ou seja, poríferos, não é? Porque nós temos lá, ó, poríferos, louco. Nós temos o seguinte, ó, poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos, moluscos, artrópodes e por aí vai. Beleza? Então, de quinidários para frente, ou seja, de plateumintos para frente, todo mundo vai ser triblástico. Perfeito? Quanto ao destino do blastóporo, beleza? Aqui você tem o blastóporo. Quanto ao blastóporo, então, nós temos animais protostômios, onde proto significa primeiro, estômio significa boca. Então, no protostômio, o blastóporo, ele vai originar a boca e somente depois origina o ânus. E aí nós temos o deuterostômios. Deutero quer dizer depois ou secundário. Então, quer dizer o quê? Forma depois a boca. Se forma a boca depois, quer dizer que forma primeiro o ânus. Beleza? Então, aqui o blastóporo, ele vai formar o ânus e depois ocorre a formação da boca. Aí grava assim, quem que são deuterostômios e protostômios? Deuterostômios, equinodermes e cordados. Beleza? Equinodermes e cordados. Tudo bem? Equinodermes e cordados. Aí, como nós temos aqui o blastóporo, vai ser molusco, anelídeos e artrópodes. Pessoal, é o seguinte. Antigamente, considerava protostômio, né, desde de quinidários para frente, até chegar a equinodermes, era protostômios. Agora, se considera protostômios moluscos, anelídeos e artrópodes, que são os celomados. Beleza? Porém, nós tivemos algumas provas já que cobraram nemateumintos, por exemplo, como protostômios. Perfeito? Então pode cair nas duas situações, ou da forma antiga ou da forma atual. Perfeito? Celoma. Celoma quer dizer cavidade. Tudo bem? Cavidade. Então, o que é celoma? Por definição. Celoma é uma cavidade revestida completamente pela mesoderma. Ó, de novo. Celoma é a cavidade revestida completamente pela mesoderma. Tudo bem? Então, quem que vai ser? Vai ser de molusco para frente, mas o nosso melhor desenho é o da minhoca. Beleza? Então, aqui você tem... Meu amarelo ficou ruim ali. Aqui você tem, ó, o azul é ectoderme, o amarelo é endoderme e o vermelho é mesoderme. Então, você consegue perceber que essa cavidade aqui, ó, o celoma, ele está revestido completamente pela mesoderma. Então, esse é o celomado. Só que aí existem os animais pseudocelomados, e presta atenção, os pseudocelomados que a gente estuda no ensino médio são apenas os nemateumintos, mais ninguém. Tudo bem? São apenas os nemateumintos, joia? Então, por que é um pseudoceloma? É uma cavidade? É, mas não é revestida completamente pela mesoderme. Ele é revestido externamente pela mesoderme, olha só, aqui você tem, ó, ectoderme, mesoderme, beleza? E aqui dentro você tem a endoderme. Então, o pseudoceloma, ele é uma cavidade que é revestida externamente pela mesoderma e internamente pela endoderme, de tecido de origem endoderme. Então, é por isso que é um pseudoceloma, porque o celoma verdadeiro tem que ter uma cavidade revestida completamente pela mesoderma, tá bom? Completamente. Aí nós temos aqui os acelomados. Os acelomados, no caso aqui, nós temos o acelomado, no caso único, porque assim, ó, presta atenção, para ser celoma
é a cavidade revestida completamente pela mesoderma, obrigatoriamente para ter celoma tem que ser triblástico. Dentro dos triblásticos, o único que é acelomado são os plateumintos. Por quê? Ele tem um mesoderma maciço. Tem uma região maciça. Não tem cavidade. Perfeito? Não tem. Então, é isso que eu quero que você entenda. Por exemplo, plateumintos é triblásticos e acelomado. Beleza. Quinidário é acelomado? Sim, mas por que ele é acelomado? Porque ele não tem nem condição de ter celoma, porque ele é diblástico, entendeu? E porífero não entra na brincadeira, porque nem tecido ele forma. Joia? Tranquilo? Então, essas são as classificações quanto ao celoma. Os indivíduos podem ser celomados, pseudocelomados e acelomados. Aí nós temos duas origens de celoma. O celoma pode ser esquizocélico ou pode ser enterocélico. Então aqui, na região do blastóporo, você tem uma célulazinha, um grupo de células chamadas de teloblastos. Os teloblastos, eles originam um maciço de mesoderme. Beleza? E esse maciço de mesoderme, ele vai se desenvolver e nesse maciço, ele forma essa cavidade que é o celoma. Perfeito? Então, por que é chamado de esquizocélico? Esquizo quer dizer separação, divisão, ou fenda. Na verdade, é fenda. O termo ideal é fenda. Então, esquizo quer dizer fenda. Então, por que é chamado de celoma esquizocélico? Porque ele se formou a partir de uma fenda que ocorreu no mesoderma. Aí nós temos o enterocélico. O enterocélico, ele vai se formar por uma evaginação do arquêntero. Então, o teto do arquêntero, ele começa a formar uma evaginação para formar a mesoderma. E a partir dessas estruturinhas aqui, vai terminar do mesmo jeito, ó, vai ter a cavidade. O que mudou? A origem. Enterocélicos são quem? Equinodermos e cordados. Perfeito? Tranquilo? Então, celoma enterocélico, beleza, são apenas os equinodermos e cordados. Joia? Quanto à simetria, os animais podem ter uma simetria radial. O que é simetria radial? É uma simetria quando você traça um plano aqui, ele sempre vai cortar o indivíduo em duas partes iguais. Esse tipo de simetria, ele é típico de animais que são sésseis ou com pouca movimentação. Por quê? Porque, como ele se movimenta pouco, ele tem mais contato com o ambiente em todas as direções. Então, a simetria radial é uma adaptação a essa estrutura. Aí existem aqueles que apresentam simetria bilateral. O que é simetria bilateral? É quando eu consigo cortar o organismo em duas partes iguais em um único plano. Aí é simetria bilateral. Perfeito? Tranquilo? E existem aqueles que são assimétricos, como acontece em alguns poríferos, que aí não tem plano de simetria. Assim, então, nós fechamos. Lembrando que isso aqui é uma introdução à ecologia, tudo bem? Para a gente poder entrar... A ecologia, uma introdução à embriologia para a gente poder entrar na zoologia. Perfeito? Um grande abraço e até mais.